Bom, então acho que estão conseguindo entrar de volta. Então, eu estava explicando, né, que para a questão da maternidade, né, e da paternidade, nós precisamos de 3 pontos que sustentam um pilar. Seria maturidade, vocação e talento. Então, mas o que nós vemos muitas vezes são pais que não têm maturidade, não têm vocação e não têm talento. E aí você pergunta para eles como é que eles caíram nisso, né? E é por isso que a sociedade e o mundo que a gente vive é um mundo em desequilíbrio, né? Porque aonde está a fonte de equilíbrio? Na educação, né? A gente quer punir os políticos corruptos, a gente quer punir os criminosos, a gente quer punir os pervertidos, safados, né? A gente coloca homem e mulher, né, nessa situação. A gente quer entrar numa questão de punir, mas a gente não quer pensar a origem de todo o mal do mundo, né? Por que as pessoas são tão desequilibradas, né? Por que as pessoas têm essa tendência a querer sacanear o outro, tirar vantagem em tudo, tem a maldade, né, que a gente vê, enfim, está justamente na base da coisa. Por quê? As crianças, né, os bebês vão nascendo e vão sendo criados, que a gente fala no vulgar, né, nas coxas, porque elas não conseguem encontrar mestres para a sua formação, né? Porque as pessoas, voltando à pergunta, né? Se você chegar e perguntar para os pais, para uma mãe ou para um pai, como é que você caiu nisso? Mas eu não sei, porque existe uma inconsciência. Ah, por que você... Ah, porque eu queria muito ter um filho porque eu gosto de criança. Né? Ah, que eu queria ter filho para poder levar para o futebol, para perpetuar a minha espécie, né? E aí são ideias todas equivocadas, porque são ideias românticas, se a gente pensar, é para perpetuar a espécie. Às vezes o filho morre antes, muitas vezes até, né, do que você. Então, né, para fazer companhia, para cuidar de mim na velhice, né? E aí, muitas vezes, né, que a gente vê aí, mais asilo de pessoas que têm filho, e não é só em asilo não, porque às vezes em asilo a pessoa é muito melhor tratada do que às vezes em casa. Largados, onde os filhos não ligam, não têm um amor, às vezes dão o básico para não ter problema com a justiça, né? Então, são ideias muito equivocadas, né, a respeito de ter filhos. Então, eu gosto de citar um filósofo, Nietzsche, né, um filósofo alemão, que ele dizia: não se deve criar filhos enquanto não estiver preparado para ser um criador e para gerar criadores. Deveríamos criar e nos transformar antes de nos reproduzirmos. Ou seja, a gente recebe uma formação e informações através de um DNA. Né? Então, a gente tem algumas tendências, a gente tem fragilidades muito herdadas e ideias equivocadas, né? Ideias, vamos dizer, altruístas, positivas e tal. Mas a gente está falando do ponto negativo, né? Que a gente recebe muitos dos nossos pais da imaturidade, da fragilidade, da falta de sabedoria, então vem no DNA. E a gente deveria reeditar esse DNA, né? Evoluir, crescer, se aprofundar, entrar no autoconhecimento, né? Conhecer as próprias emoções, conhecer as próprias vontades, conhecer as próprias limitações, né? Fragilidades, né? Entrar numa questão do autoconhecimento, reeditar muito, né, dessas informações que nos chegaram por herança, e aí sim, né, criar uma sabedoria, criar um aspecto moral mais elevado, e assim a gente
procriar, né? Gerar filhos. Porque se você não consegue editar essas informações que foram chegadas até você através do nascimento, você vai perpetuar isso. É isso que a gente vê na nossa humanidade. A gente vê a mesma mediocridade em várias gerações, não é? Você quer ver uma coisa? A gente tem uma ideia de que o homem, né, a humanidade, ela evoluiu muito do tempo das cavernas para cá. Porque a gente olha assim, não, mas evoluiu, né? Hoje a gente anda ereto, hoje a gente tem celular, hoje a gente tem Wi-Fi, hoje a gente tem tecnologia. A gente até evoluiu na tecnologia, mas demorou, né? Muito. Porque se a gente entrar aí no tempo, né, numa raça anterior, que é muito falada aí pela teosofia, os Atlantes, eles tinham uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, né? A ponto que eles criaram um cataclisma e dizimou uma raça. Então, a gente pode pensar, nossa, mas a humanidade, ela evoluiu muito, o aspecto, né, nós temos leis, nós temos, hoje em dia, o homem não arrasta a mulher pelo cabelo. Opa, não arrasta? Só que não, né? Então, gente, se a gente pensar que se você tirar as leis, tá? Tira as leis, pensa. Não existe mais lei. Cada um faz o que quiser. O que vai acontecer? Voltamos à barbárie? Voltamos à barbárie. Não é? Porque se eu matar e não for presa, não tiver consequência, a primeira pessoa, né, que entrar no meu caminho, eu executo. Não é assim? Mesmo com leis, né? As pessoas fazem o que fazem, imagina se tira a lei. Então, pensa num primitivismo e nós vamos encontrar, né, aqui. Então, se você realmente não conseguir elevar o seu nível de consciência, criar uma sabedoria, criar uma evolução, nós não vamos conseguir reproduzir a espécie num nível mais elevado. E aí, por que eu estou falando? É porque, Lady Jane, para quem entrou agora, meu nome é Lady Jane, tá? Sou psicóloga e estamos falando sobre mito da maternidade. E não tem como falar do mito da maternidade sem entrar em vários aspectos e vários assuntos e usar vários argumentos, né? Então, a gente pincela. Por isso que eu entro em blocos, né? Num bloco eu falo de uma coisa, no outro bloco eu falo outra. Quem tiver interesse em aprofundar os assuntos nesse nível, a nível de consciência, a nível de você conseguir enxergar a vida de uma perspectiva mais elevada, de você criar um pensamento seu, né, por uma questão de raciocínio, de inteligência, então você acompanha aí os nossos eventos, tá? Marca o sininho do Instagram, porque você vai ser sempre avisado do tema, ou quando eu estiver online. E quem quiser falar comigo, eu atendo também individualmente, faço conversas, tenho um curso, faço consultoria e atendimento online. Então, fala comigo no direct. Também quem quiser o material. Então, nós vamos já falar sobre como a ideia do instinto da maternidade surgiu. Voltando à história do pilar, né? Maturidade, vocação e talento. Isso serve para tudo. Se você pensar na questão da direção, de dirigir, é a mesma coisa. Você precisa de maturidade, vocação e talento. E tem gente no trânsito que não tem nenhum dos três, né? Como funciona isso, Lady Jane? Como é que é essa questão do talento? O talento é você ter habilidade para formar um ser. Porque você precisa, quem é mãe, quem é pai, sabe que precisa afiar as lâminas dos patins para lidar com um ser que veio, que você gerou, que você achou muitas vezes dentro da ideia romântica, né? O pai e a mãe acham que vai nascer uma massinha, né? E uma tábua rasa, que você vai formar daquele jeitinho que você quer e pronto, né? Um bonequinho, um fantoche e tal.
E não é bem assim. Eu costumo até brincar que ter filho é como se você abrisse um Kinder Ovo. Vem com uma surpresa dentro. Pode vir um ser muito especial, um ser que vai ser seu amigo, que você vai ter experiências extremamente prazerosas com esse ser, mas pode vir, né, uma caixinha de problemas. E aí a pergunta é sempre se você vai estar preparado para isso. Porque a questão da paternidade, da maternidade, precisa ser vista como uma missão. Nietzsche mesmo dizia que você não deveria ter filhos por motivos egoístas e românticos, né? Porque a tendência a você se frustrar é muito grande. Se você perguntar para uma mãe, né, se ela se arrependeu de ter filho, é claro que ela vai dizer que não. Uma boa mãe, né, uma pessoa com um mínimo de sentimento, ela nunca vai dizer isso para você, tá? Mas as ideias que ela tinha sobre isso, muitas vezes a decepcionaram bastante, porque os filhos, né, não são exatamente aquilo que você sonhou. Às vezes, eles podem surpreender e ser mais do que você sonhou, né? Por isso que eu disse, é sempre um Kinder Ovo, você abre, tem uma surpresa agradável. Mas a gente vê aí histórias, né, da maternidade e da paternidade, que são histórias de catástrofe, de tragédia, né, e de infortúnios. Então, é muito importante a gente ter em mente que quando você tem um filho, você tem um desafio. Aí, voltamos. Então, é colocar vamos entender essas pausas como um comercial, tá, gente? Não saiam daí, não. Então, você tem um desafio, é inserir um ser na sociedade. Toda vez que a gente vê uma criança até sendo mal orientada, os pais, não, porque é meu filho, eu faço desse jeito. Não deveria ser permitido uma coisa dessas, né? Porque você não cria um filho para botar numa jaula e ficar lá. Se ele for uma boa pessoa, vai ser ótimo para você. Se ele for uma má pessoa, vai prejudicar somente a você. Mas isso não acontece, né? Quando você cria um filho, é problema de todos. E é por isso que eu estou aqui, né? Porque quando ele começa a crescer, ir para a escola, conviver na sociedade, ele não pode ser aquela pessoa que tira a vida, né, do seu filho, né, do seu outro filho, do meu filho, ou do meu esposo, né, ou que ele prejudique, né, ou que ele faça mal em algum nível. Então, quando a gente tem filhos, a gente sabe que, a gente deve ter isso em mente, que a gente cria um filho para conviver na sociedade. Né? Por isso o talento. Você precisa ter um talento para gerenciar as emoções, né, desse ser, de orientar, de entreter, de acompanhar, né, de fazer com que esse ser evolua, né, para que ele seja um ser de luz, né, iluminado dentro de uma sociedade. Mas isso não acontece. A gente vê ideias equivocadas, tipo o pai dizendo assim, minha mãe também, o meu filho tem 3 namoradinhas no colégio, que lindo, né? Que fofo, meu filho, ó, garanhão. Mas será que ela vai gostar se o marido dela, o namorado dela, tiver 3 namoradinhas no trabalho? Que fofo, né? Aí não gosta. Por quê? Então, por que eu vou criar o meu filho para fazer uma coisa para uma outra mulher, né? Que essa pessoa vai se sentir traída ou vai se sentir humilhada com isso. Então, por isso, as ideias equivocadas, elas vão gerando seres, né, totalmente inconscientes. Então, a questão do instinto da maternidade, ele veio para dizer assim, toda mulher tem um instinto materno. Isso é um equívoco, que nem toda mulher tem um instinto materno, porque tem a ver com a questão da vocação, né?
Vocação é uma coisa, talento é outra. Eu vou explicar rapidinho o que é o talento, o que é a vocação. Por exemplo, você pode ter um talento para ser psicólogo, por exemplo, né? Você conversa com os amigos, você consegue ajudar as pessoas da família, você conversa muito bem, você consegue fazer com que as pessoas tenham insights. Luzinete Alves, muito bom. Que bom que você está aí, Lu. Então, você pode ter esse traquejo, né? Mas você pode não ter vocação para sentar no consultório, né? Ficar fechado lá naquela salinha estreita, muitas vezes, ou o tempo todo sentado dentro numa clínica. Aí você diz, não, eu quero não, porque meu negócio é do lado de fora, eu gosto de trabalho do lado de fora, né? Externo e tal. Então, você não tem vocação para aquilo, né? A maternidade, por exemplo, ela tem dois objetivos, tá? Especialmente a maternidade e não a questão da paternidade. A maternidade que é entretenimento e orientação. Aí você vai falar, poxa, Lidiane, como assim? Como é que eu cuido da... mas a maternidade em si seria isso. Por isso você vai ver aí alguns famosos, né? Que tem uma certa condição financeira, amando, tendo 1, 2, 3 filhos, achando isso o máximo. Porque provavelmente ela tem a vocação, tem o talento e ela pode exercer realmente a maternidade, tá? Porque se você, principalmente nos moldes brasileiros, né, onde a mulher é a provedora, ela que traz o sustento para casa, ela lava, ela cozinha, ela cuida dessa criança, ela, né, lava as roupinhas e troca a fralda e faz isso, e faz a comida e faz o lanche, porque, né, criança é uma coisa que precisa estar sempre alimentando, então toda hora ela está fazendo está provendo, né, e cuidando, então ela vira a ama seca daquela criança. A gente está falando em modo de criança, porque a maternidade não se limita à infância, tá, gente? Esse é outro ponto da ideia romântica. Então, ela vai ser a ama seca, mas esse aí é o momento da orientação, né, do entretenimento. A pessoa que faz isso tudo não tem tempo hábil, porque humanamente é impossível ela exercer a maternidade, que é o entretenimento, é parar para brincar com seu filho, observá-lo como ele está se desenvolvendo. É a hora da comunicação, porque você se comunica com seu filho com o jogo, com a brincadeira, com o riso, né? Então, é ali que você vai estabelecer conexão com o seu filho ou com a sua filha, né? É onde você vai conseguir a ascensão sobre ele, porque se você é a pessoa... é a mãe ou o pai que o filho chama para brincar, é porque você está conectado com essa criança, né? Ele te chama para brincar, ele te acha uma pessoa conectada com ele, está no mundo dele, né? Quando eu falo dele, né? Vamos dizer, da criança. Então, a criança, ela vai ter uma confiança nessa mãe, né? Ou nesse pai. E o outro é a orientação. Aí sim, você vai conseguir orientar essa criança. Mas para você orientar, você tem que ter informação. Para você ter informação, você tem que ter a sabedoria. Porque essa criança vai ser tão desenvolvida que ela vai fazer perguntas. Ela vai questionar que isso é o saudável. Ela vai questionar, ela vai te perguntar, ela vai perguntar o porquê, sabe? E você vai estar naquela delícia da orientação. Quando você se sentir nessa delícia da orientação, do entretenimento com os seus filhos, você pode saber que você está exercendo o legítimo poder de uma maternidade ou de uma paternidade. Vai ser o legítimo, né? Claro que você pode cuidar, você pode... hoje eu quero dar banho, né, no meu filho, quero ter esse contato. Mas tudo como uma forma lúdica de você exercer sua maternidade, sua paternidade. O problema é que os pais não têm tempo para isso, principalmente as mães brasileiras, porque na Europa elas escolhem entre carreira, ter filho, elas param para fazer isso, tá? No continente americano, algumas pessoas também, mas assim, os brasileiros, as brasileiras são as mais loucas mães possíveis, porque elas querem acumular toda essa nuance, né, da maternidade.
Elas querem ser a esposa sexy, a mãe provedora, a que faz e acontece, né? E ela não tem tempo para exercer a sua real atividade, que seria entretenimento e orientação, tanto na maternidade quanto na paternidade. Então, você tem as ideias equivocadas, porque você vai nascendo, você vai crescendo dentro da família. Não, tem que casar, tem que ter filho, tem que isso, tem que aquilo, tem que. Você vai acreditando nesses tem que, sem ao menos raciocinar, né? Você vai vendo aí essas pessoas, né, sendo envolvidas por ideias equivocadas sobre isso, sobre esses tem que, para elas se sentirem adequadas a uma sociedade. Se você for perguntar, por que você casou? Ah, não, porque estava todo mundo casado, né? Quem quiser ouvir esse trecho, essa minha preliminar, que eu explico sobre isso, tá no primeiro vídeo, tá no IGTV, que eu gravei, explicando como é que a sociedade faz com você. Que ela vai obrigando a você a ser uma pessoa que não é autêntica, você segue a multidão. Por quê? Você vai vendo, às vezes, a sua amiga, as pessoas da família, não, porque você tem que ter filho, a vida dela é uma vida medíocre. Ela tá lá fora daquele talento, da vocação e da maturidade, mas ela tá dentro de uma maternidade, né? Às vezes tá dentro, o cara tá dentro de uma paternidade totalmente afogado. Mas o que ele diz para você? Vê se não é assim. Ah, não, mas vocês têm que ter filho, né? Se é um casal, tem que ter filho. Ou se você tá solteiro, não, mas você tem que casar. Porque é a mesma história da piscina gelada, né? Do lago que ela se jogou às 6 horas da tarde, gelada, tá um gelo. Vem que a água tá uma delícia, vem, pula aí. Aí você pula, aí você leva aquele susto, né? Mas você não... Ah, bem-vinda aí ao mundo dos desesperados, né? Porque a miséria quer companhia. A miséria quer companhia. Então, se você está muito bem casado, né? Se você está muito bem lá dentro da sua família, dentro da sua vocação, dentro do seu talento, dentro da sua maturidade, dentro de um ambiente familiar, aquele solteiro que está muito infeliz, que está lá ciscando para cá, ciscando para lá e está infeliz, e ele fica falando para você, pô, tu ainda está casado aí, cara? Pô, sai daí, pô, vem para cá, que legal, ir para os funk, para isso, para aquilo. Porque a miséria quer companhia. Da mesma forma, se você estiver muito bem na sua solteirice, vivendo seu mestrado, fazendo as coisas que você tem vocação, que você tem talento, mas que não tem espaço, você não tem instinto para a maternidade, né? Pausou, mas voltamos. Então você está lá muito feliz na sua vida que você traçou, mas as pessoas não se conformam, sabe? Que a sua vida é muito fácil. Você tá lá muitas vezes na sua casa, vivendo uma casa só para você, há um banheiro só para você, você sai a hora que você quer, você faz o que você quer, né? E tá lá se intelectualizando. Aí as pessoas da família, as moças, né? Que estão casadas, cheias de filho, uma perturbação, sem o talento, sem, né? Sempre colocando nesse sentido. Elas estão no lugar onde elas se colocaram de uma forma inconsciente, tá? E aí o que elas começam a fazer? Fazer com que você se sinta anormal. Fazer com que você se sinta inadequada. Ah, eu que devo ser estranha, porque eu não sinto esse chamado para a maternidade. Então eu devo ter problema. Aí ela vai fazer uma terapia, né? Porque ela não deve ser normal. Aí ela casa com qualquer um, porque a idade biológica já está chamando, ela fica desesperada. Continuar. A imagem congelou, vou esperar um pouquinho. Eu vou continuar falando e talvez a imagem volte, tá?
Então, a gente... Aí, o que acontece? Essas pessoas começam a atacar você, né? E aí você começa a procurar uma vida inconsciente. Nada para você vai funcionar da mesma forma, tá? Eu vou esperar mais um pouquinho aqui. E talvez eu... Tony de Carlo, eu tô aqui com um vídeo meio pausado, né? A minha imagem congelou. Eu tô esperando ver se volta, mas eu tô achando difícil. O chat continua funcionando, mas a imagem tá congelada. Delane, né? Tá na live. Nilza Ribeiro, Rodrigo. Olha que bom que vocês estão aí. Bom, eu vou pedir... Tem som, né? Você consegue ouvir. Agora a imagem tá congelada. Não sei o que a gente pode fazer. Vocês acham que vocês conseguem voltar novamente? Porque aí eu reabro aqui. Vamos esperar a imagem voltar. Congelou. Vamos ver. Vocês querem que eu volte com a imagem? Vocês puderem falar, tá? Vocês preferem que eu volte com a imagem? Eu vou sair e vou voltar, tá? Porque é bom a interação. Muita gente que entrar vai ver não vai achar que tem a live funcionando, tá? Então voltem, pessoal. Denise entrou. Olha, a gente acabou congelando aqui a imagem e eu tô querendo voltar a live para que a gente possa... Não fecha não, Tony de Carlo? Mas vai ficar assim. Eu tenho muita coisa para falar ainda, que tem a história da maternidade, né? Por que a questão do instinto materno... Por que a questão do instinto materno aconteceu? Então vamos lá, pessoal, a gente volta, tá?